Bom, gente, depois dos projetos criados, né, criamos 4 projetos, criamos a API, criamos a camada de negócio, criamos a camada de acesso a dados e criamos o model. Vamos dar uma olhada aqui se a nossa API está rodando direito. Vamos clicar aqui em Play, né? Ele vai startar a nossa API. Abriu noutra janela. Pronto, está funcionando. Esse aqui é um exemplo que ele criou ali de previsão de tempo, né? Esse aqui é o nosso Swagger, gente. Lembra que eu falei que a gente não ia ter a User Interface? A gente ia ter a API, que é a nossa principal camada. Aí a camada ia ser a nossa Presentation, né? Então, esse Swagger, ele vai listar todos os endpoints que nós criarmos nas controllers. A gente vai começar a criar os endpoints daqui a pouco. Vamos então aqui executar. Olha, ele retornou aqui para a gente data, temperatura, summary, esses dados. Se vocês vão fechar essa janela, se a gente quiser olhar o código, está aqui em API. Olha aqui, ele está retornando esses dados mocados, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos excluir essa controle aqui, que a gente não precisa dela mais, né? A gente não vai trabalhar com essa controle ali, a gente vai criar nossas próprias controles, tá? A gente pode até começar criando ela aqui, add new controller. A gente vai clicar em API, que senão ele vai criar em MVC, é um outro padrão, tá? A gente vai clicar em API. Vou colocar API controller.empty. A gente poderia até usar outro template aqui, que ele já faz algumas operações aqui do entity, entre outros, mas eu prefiro trabalhar tudo limpo, para a gente saber mesmo configurar o projeto do zero, tá? Então vamos colocar aqui API controller empty. Se tiver em português vai estar controladora vazia aí, tá? Então, add. Aí ele pergunta aqui o nome da nossa controladora. Então, gente, eu pensei em a gente trabalhar com cliente, dados de cliente, né? Para teste, né? Então vamos colocar aqui cliente controller. Pronto, criou aqui. Essa é a nossa controladora, onde nós vamos colocar nossos endpoints. Lembra que eu falei que nós vamos colocar nossos endpoints get, put, post, delete? Então a gente pode começar aqui agora. Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, eu vou criar um construtor para minha controladora, tá? Assim como as classes, a controladora também tem, assim como as classes model, né? A controladora também é uma classe, ela também tem construtor. Então eu vou dar aqui um CTOR, tab, e ele criou o construtor aqui para mim sozinho, tá? O construtor vai ser o primeiro método que a minha controladora vai iniciar. Assim que compila o projeto, assim que entra, esse construtor vai ser o primeiro cara que o meu código vai passar, tá? Mas a gente não vai mexer com ele agora não. Eu vou criar aqui para mim o nosso primeiro endpoint aqui. Vou colocar aqui um nosso ponto http-get. Por quê? Eu coloquei http-get, que vai ser um cara que eu vou obter dados, tá? Então eu vou colocar aqui um public. Então agora, depois do construtor, a gente vai criar aqui o nosso primeiro endpoint, tá? Eu vou fazer um endpoint de get, tá? Esse cara aqui. Vou colocar http-get, tá? Como eu falei para vocês, tem o post, tem o delete, tem o put, tá? E aí a gente vai fazer o nosso primeiro endpoint agora então, tá? Vou colocar public e action result, tá? O que é esse action result? Ele é um cara que ele é uma interface usada em aplicação ASP.NET Core, que ele pode retornar vários tipos. Ele pode retornar um OK, se a requisição deu certo, ele vai retornar um 200, o OK é 200. Se a requisição deu errado, ele vai retornar um bad request, que é 400. Se a gente não encontrar nada, eu não encontrar nada nesse get que eu fizer, sei lá, obter todos os clientes, não encontrar nada, eu posso retornar um 404, que é o not found. Então eu tenho várias maneiras de retornar nesse action result. Eu poderia colocar aqui também, para retornar um string, mas funciona também, tá, gente? Se eu colocar assim, string, get, e eu fizer isso aqui, ó, return, teste. Se eu executar o projeto aqui agora, vamos executar o projeto.
Pronto, tá buildando. Buildou. Vai subir agora o Swagger, né? Pra gente dar uma olhada. Subiu aqui. Olha. Ok, tá vendo? Teste, pronto. Nosso primeiro endpoint já estaria pronto aqui já, tá, gente? Repara o link que fica, olha, API/cliente. Por quê? Porque a rota que está aqui em cima, ela já vem com essa rota default. A gente consegue mudar essa rota se a gente quiser também, tá? Mas o padrão é sempre ficar API/nome da controladora. E se vocês quiserem executar essa rota, o GET ele funciona no browser, né? Se vocês quiserem executar essa rota no browser, só funciona para GET, tá, gente? Não vai pegar o post não, que vocês vão ter que precisar de outro aplicativo, tá? Vocês podem vir aqui, ó, botão abrir uma nova aba lá. Eu peguei e executei aqui o GET no meu navegador. Só funciona para GET, o navegador aqui só GET. Ele não funciona para post, put, delete, tá, gente? Então vamos fechar aqui. Mas eu não vou deixar esse string não, tá, gente? Eu vou retornar aquela minha interface e action result, tá? Esse get aqui eu coloquei get, mas eu posso ser qualquer coisa, tá, gente? O que vale mesmo é o nome do verbo, tá? O nome do verbo aqui tá http get. Então, eu poderia colocar aqui esse, sei lá, get clientes. Poderia deixar assim também, tá? E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou retornar, exemplo, a minha lista de cliente, né? Eu vou retornar aqui um OK, que ele vai retornar um 200. A convenção, gente, é quando a gente for retornar alguma coisa que der OK requisição, a gente retorna sempre um 200. Mas vamos lá. Bom, eu estou retornando um OK aqui. O OK aceita eu retornar parâmetros, tá? Então o que eu vou fazer? Esse meu endpoint aqui, eu vou buscar dados da minha camada de acesso a dados e depois eu vou jogar para cá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável, né? Dados. Eu posso obter dados, vou colocar assim, dados obtidos, tá? E aí, depois dos dados obtidos, eu vou passar dentro aqui do OK os meus dados obtidos e vou retornar para a tela. Não vai ser assim, tá, gente? Eu vou retornar tipado, vou criar um model cliente. Eu só estou mostrando para vocês como funciona um endpoint get. Se vocês virem aqui agora, API cliente. Pronto, lá, dados obtidos. Eu vou receber meus dados aqui, só que em formato JSON. Então, vou fechar aqui. Bom, como que a gente consegue fazer isso aí? Primeira coisa é a gente criar nossa classe cliente, né? A gente não tem nada criado aqui ainda. Eu vou criar no projeto model, que é onde ficarão nossos modelos. Eu vou excluir essa classe aqui. Então vamos criar a nossa classe cliente, né? Eu vou criar aqui em model, né? Um projeto, né? Model, classe. Vou colocar aqui cliente. Pronto, ele colocou aqui modificador interno. Vou colocar public, tá? E aí a gente vai colocar aqui nossas propriedades agora da nossa classe cliente. Então, que propriedades elas vão ter? Eu vou colocar aqui um prop, tá, gente? Tab, que ele já ajuda para mim, ele já coloca o getSet ali. Eu vou colocar aqui um long, tá? Que ele é maior do que o inteiro, tá? Poderia ter deixado int também para o nosso exemplo, mas eu vou usar um long aqui, tá? Vou colocar um long id, né? Toda a tabela nossa precisa de um identificador, né? Eu vou colocar aqui agora um prop nome, tá? Nome. Eu vou colocar aqui agora um idade. E eu vou colocar aqui agora um date time. Opa, date time. E data nascimento. Beleza. Ele está falando aqui que o campo ele pode ser nulo, né? Então eu tenho que ou inicializar essa propriedade, né, com string.emp. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que eu colocar vazio. Ou eu posso desabilitar essa verificação dele. Eu acho que eu vou desabilitar. É só eu ir nos projetos aqui, clicar com o botão duas vezes aqui no projeto model, vir aqui em nullable e colocar disable. Pronto, ele vai desabilitar essa verificação, tá?
trabalhar com isso não. Pronto, sumiu aqui o sublinhado verde, tá? Pronto, tá criada aqui a nossa classe da camada model, né? A nossa classe cliente, né? Que nós vamos trabalhar, né? E agora, pessoal, vamos tirar essas coisas que a gente não está usando aqui. A gente pode apertar com o botão direito, Remove and Sort Uses, ou Ctrl R, Ctrl G. Eu vou apertar aqui Ctrl R, Ctrl G, e já removeu ali as bibliotecas que a gente não estava usando. Então, o que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode partir para a criação do Surface da camada de negócios. Vamos criar então. Botão direito, ADD, classe, cliente, Surface. Tá criando. Beleza. A gente vai colocar aqui a classe como pública. E aí, eu vou fazer igual eu fiz na controladora aqui. Lembra que eu falei que eu ia criar um construtor? Também vou criar um construtor aqui para o meu Surface, CTOR, tab. Depois a gente vai usar esse construtor, tá, gente? Mas por enquanto, vocês precisam saber que é o primeiro cara a ser chamado quando a classe é criada. Então, beleza, criamos o construtor. Agora vamos criar os métodos para o nosso Surface, né? Então, qual método que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o public. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar ele para ser retornar um booleano. Então, vou colocar um bool, cadastrar cliente. Beleza. Aqui que ele está dando erro, porque a gente ainda não colocou ele para retornar um valor. Quando a gente colocar ele para retornar um valor, ele vai parar de dar erro. Olha, por exemplo, return true. Return false, return true. Mas o que a gente vai esperar aqui no cadastrar cliente? Lembra que eu falei para vocês que ele batia na API primeiro, quando a gente vai trabalhar no modo de 3 camadas, né? O primeiro lugar que ele vai passar é a controller, ele vai chegar aqui na controller. Daqui da controller, eu vou tirar isso aqui, ele vai cair na minha camada de negócios. E da minha camada de negócios, ele vai cair aqui na DAO. Por quê? Porque ele vai vir aqui fazer a comunicação com o banco de dados. Então, esse cadastrar cliente aqui no Surface, agora eu tenho que fazer a chamada da DAO. Mas a gente ainda não fez o repository aqui, a gente vai fazer. Por enquanto, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar ele aqui para a gente receber uma classe cliente, que eu vou cadastrar o quem? Eu vou cadastrar cliente C. Eu vou cadastrar essa minha classe cliente que eu criei no meu modelo. Vou cadastrar esse cara aqui. Então, cliente C. Bom, gente, ele vai não está encontrando por quê? Porque a gente não tem esse cliente aqui importado nesse mundo aqui, ó. Nessa camada de negócio. A gente vai ter que importar o projeto então. Ou seja, eu vou criar uma dependência aqui já do model aqui, né? Vem aqui, botão direito. Eu posso fazer tanto por aqui, ó, Ctrl ponto, ou aqui do lado aqui, se eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer para eu as opções aqui, ó, adicionar referência, né? Ou eu posso vir aqui também, adicionar project reference. Mas eu vou fazer por aqui mesmo, tá? Ctrl ponto, adicionar referência. Beleza, ela já adicionou. Então, eu vou receber ele como parâmetro. Então, agora, com o cliente Surface criado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar outro método aqui também que a gente vai ter. Vai ser o public. Eu vou retornar uma lista de clientes. Vai ser obter todos. Beleza. Também fazer chamada na DAO. Para eu conseguir retornar todos os clientes, né?